Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. É, Essa semana, no começo dessa semana, eu tava escutando um podcast, como sempre, e foi o podcast com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Roberta Vicente, ela foi no Jesuscope, e eles falaram sobre muitos temas. E eles citaram muito um livro específico nesse podcast, que chama A Pirâmide da Sabedoria. Pirâmide da Sabedoria ou A Pirâmide da Sabedoria, não lembro muito bem. E, enfim, comentaram muito desse livro, me chamou muita atenção as coisas que eles falaram e eu busquei, enfim, comecei a ler esse livro. E foi um choque, assim, de realidade. Um pouco do que eles falaram no podcast já tinha sido um conflito, assim, pra mim. Mas ler o livro aumentou ainda mais, sabe? Quando coloca uma lupa em algum problema, em alguma coisa. E a primeira parte do livro é muito boa, é muito boa. E eu comecei a refletir sobre o que falava, que, enfim, é o que eu vou trazer nesse vídeo. Eu tava falando com meu marido e ele, eu acho que é bom você levar, porque pode ser que tenham pessoas que precisam escutar isso, é algo muito atual, é um tema muito atual. Então acho que seria legal. E como foi uma coisa que falou muito comigo e eu fiquei muito reflexiva sobre isso, enfim, eu quero compartilhar com vocês. O livro, ele, no começo do livro, o autor faz uma analogia entre a pirâmide da alimentação, né? Enfim, como você ter uma alimentação equilibrada, balanceada, a quantidade de cada alimento, de cada grupo, né? Do alimento que você deve comer. E ele faz uma analogia com a pirâmide da sabedoria, enfim. E como ele traz essa analogia da comida e tal, no começo do livro, na primeira parte, ele fala sobre 3 maneiras de que você pode estar tendo uma alimentação desregulada, desbalanceada, né? Porém, o ponto central do livro, pelo menos até esse momento, é sobre informação. Então, a comida é como se fosse informação. E aí, ele traz, então, a primeira parte sobre comermos demais. Então, a sobrecarga de informação, né? Aquela quantidade exagerada de informação, o que não faz bem. Então, quando a gente come muita comida, não faz bem pro corpo, assim como muita informação não faz bem pra nossa alma, né? Até tem essa frase no livro. Então, quando eu como demais, eu posso, enfim, passar mal de tanto comer, eu posso ir à obesidade, enfim, vários problemas pode acarretar isso. Tenho comer rápido demais, então eu consumo muita informação de uma maneira muito acelerada, o que pode fazer com que eu até muitas vezes vomite, então nem dá tempo da informação ser processada, né? Não dá tempo aí do alimento, de eu absorver, sei lá, os nutrientes necessários, talvez, fazer a digestão, e muitas vezes eu posso já voltar a isso, vomito, então nem entra no meu corpo, não me nutre. E aí o último ponto é comer apenas aquilo que eu gosto, né? O que eu posso, por exemplo, ficar desnutrida. Então, se eu só gosto de Nutella com morango, se eu só viver de Nutella com morango, impossível, né? Não tem como. Também não vai me fazer bem. Então, e aí nesse ponto de sobre só comer aquilo que você gosta, ele traz um exemplo de quando você vai numa pizzaria e é aquele estilo monte a sua pizza. O que a princípio parece ser incrível, porque eu vou montar a pizza com os ingredientes que eu mais gosto e parece ser uma ideia maravilhosa. Porém, quase sempre, quando eu vou provar minha pizza, eu me decepciono, porque não ficou tão bom quanto eu imaginei que ficaria. E porque muitas vezes eu não sou um chefe especialista de cozinha e sei qual ingrediente que combina com outro ingrediente que poderia ser, enfim. Sabe, esse tipo de combinação que à primeira vista você olha e fala, nossa, nada a ver, mas quando você prova, te surpreende e é bom. Então aí ele traz isso de que quase sempre a gente não sabe o que é bom pra gente, a gente não sabe o que de fato a gente precisa, né? Então se a gente for ser guiado apenas pelo nosso sentimento, pela nossa emoção, pelo nosso desejo, é insustentável, é inviável. E é verdade. Então, enfim, pensando sobre tudo isso, e no podcast, inclusive, eles também falam sobre isso, como a gente. E assim,
tem informação, tem essa quantidade de informação que a gente tem, é maravilhoso, é incrível. Eu posso saber sobre qualquer tema, eu posso buscar e estudar sobre esse tema. A gente fica sabendo de notícia do outro lado do mundo em segundos, sei lá, em minutos. E isso é maravilhoso, é incrível. Mas o problema que o autor do livro traz é o exagero, ou o que eu estou fazendo com esse tanto de informação. Beleza, eu tenho algo bom, que é incrível, porém, o que tem acontecido? Qual é a minha reação perante a isso, sabe? Qual é a minha reação perante esse tanto de informação? O que eu tenho feito? Será que eu tenho tido sabedoria para lidar com tudo isso? Ou será que não? Será que eu tô sendo um pouco tola, insensata, talvez, com tudo isso? E me chocou porque eu me diagnostiquei, eu me encaixo na pessoa que come muito e come rápido. Então, por exemplo, eu amo escutar podcast. E justo nesse dia que eu escutei esse podcast, ele era, sei lá, o 5º podcast do dia que eu escutava. Então, assim, beleza, é muito legal, eu consumo muito conteúdos bons, porém é muita coisa. E no final do dia, ou no outro dia, eu não absorvi quase nada, eu esqueci muita coisa do que eu escutei, que isso foram coisas boas, mas eu não parei, eu não refleti, eu não digeri esse alimento, eu não deixei que ele assentasse no meu estômago, eu não processei. Eu já coloquei outra informação, depois outra informação, depois outra informação, depois outra informação, e a verdade é que a gente não tá preparado para tudo isso de informação, nossa cabeça não consegue captar tudo isso, sabe? Então a gente... E aí, me perdi, mas o que falou no podcast, voltando, é que esse tanto de informação e essa dinâmica que a gente está inserido fez com que a nossa alma ficasse meio que cauterizada, Então a gente... Parece que a nossa empatia, a gente perdeu um pouco. Parece que a gente tem, mas no fundo a gente não tem. Porque é tanta informação, é tanta coisa que não me dá tempo de viver aquele sentimento. Então, inclusive, a Roberta Vicente falou, né, no podcast. Eu tô ali na rede social, passo, aí tem uma notícia incrível, sei lá, minha amiga casou, aí eu vou lá e mando uma mensagem, muito felicidades, tal, que incrível. Aí eu nem vivi aquela felicidade direito, eu nem entendi muito bem aquele sentimento. Eu passo e vem uma notícia de uma tragédia ou de uma morte. E aí, muitas vezes, aquele conflito, não quero me lidar com coisa ruim agora, passo, aí vem um meme, aí eu dou risada, já esqueci, aí passo uma pesquisa científica sobre alguma coisa que aconteceu, aí eu fico ali, meu Deus, tá, entendi, e passo. Então, assim, não dá tempo, e isso é uma verdade, a gente não para, a gente não pensa, a gente não medita sobre as coisas, a gente não vai a fundo nas coisas, é tudo superficial, é raso, a gente lê a primeira parte, ou a gente lê o começo e o fim do texto, a gente, enfim, já entendi pra onde vai. E vou próximo, e próximo, e próximo. E a gente tá doente, tipo, quando eu comecei a parar pra pensar, e me analisava enquanto estava na rede social, falei, cara, eu tô muito doente disso, isso tá me fazendo mal, isso não tá me fazendo bem. E quando você experimenta tirar isso, sei lá, a gente tá fazendo um teste aqui em casa, nesses dias, de deixar 1 hora pra rede social, 1 hora pra Instagram, TikTok, tudo que consome jogo, enfim. E passa assim. A gente colocou o timer e parece que a gente ficou 5 minutos, sei lá, 10 minutos, e foi 1 hora. E foi tipo a cota do dia. E parece que a gente fica sem saber muito o que fazer, que a gente tá perdendo o que tá acontecendo no mundo, a gente tá perdendo. Essa sensação é bizarro, é louco. Eu convido que vocês façam esse teste ou parem pra refletir sobre isso, onde vocês se encaixam. Será que você tá comendo muito? Você tá comendo rápido demais? Você tá comendo aquilo que você quer comer? Então, a gente pensa que a gente tem uma opinião sobre tudo, a gente tá nessa bolha que essa rede social, que o algoritmo cria pra gente, e a gente pensa que a gente tem o conhecimento de todas as coisas, que a gente tem a razão de todas as coisas, que a gente tá certo sobre todos os temas, que a gente sabe todos os temas, e aí não tem diálogo, eu perco a empatia com o outro, eu perco a conversa com o outro, eu não consigo ouvir, eu perco a minha paciência, eu tô estressada sempre, eu não tenho paciência pra nada, porque eu estou enferma. Eu estou enferma de tanta informação que tá dentro de mim. Isso não é bom e a gente não consegue perceber. A gente tá tão viciado, faz parte tanto da gente, é uma extensão da gente, tudo isso,
que a gente não consegue lidar. A gente não consegue lidar. E é chocante. E ao mesmo tempo é triste, né? E eu parei para pensar como, beleza, a gente tem todo o conhecimento na palma da nossa mão, a gente tem tudo, a gente tem liberdade, e a gente olha para as pessoas e é depressão, ansiedade, o índice de suicídio aumentando cada vez mais, particularmente aqui em Astúrias, é uma das cidades que mais tem casos de suicídio da Espanha, se eu não me engano. E o que será que a gente tem feito? O que será que isso tem causado? E aí no livro, ele traz alguns pontos, mas 2 foram os que mais me chamaram a atenção. Eu decidi trazer nesse vídeo. E o primeiro ponto que ele traz é sobre o estresse e a ansiedade. A gente tem a tendência também de consumir... Porque assim, notícias ruins parece que elas chegam mais longe, né? Tragédias, tudo isso parece que chega mais rápido. Então a gente tá tendo um acumulado de notícias ruins o tempo todo. E como eu disse, não que isso seja ruim ou inútil. É bom a gente se informar. É muito bom a gente saber o que tá acontecendo. Tem o seu lado bom. Eu não tô sendo aqui radical do outro lado. Eu tô convidando mais pra uma reflexão sobre esse tema, sabe? Mas a verdade é que esse acúmulo, esse exagero de notícias ruins o tempo todo que a gente é bombardeado, vai gerando um fardo que a nossa alma e a nossa mente não consegue suportar. A gente não foi criado para lidar com esse tanto de informação ruim o tempo todo, né? E aí, junto com isso, ele traz outro ponto que a gente se sente impotente, muitas vezes. Porque a gente vê esse tanto de conteúdo, então, a gente, muitas vezes, com esse tanto de conteúdo ruim, a gente tem muito o que falar, mas tem pouco que a gente pode fazer de algo significante, sabe? De algo que vai mudar, de fato, esse cenário, ou essa realidade, ou essa situação. A gente não vai conseguir ter nenhuma ação significativa sobre isso. E a gente só é bombardeado de coisas ruins. Mais uma vez, não significa que a gente não... Sabe, que é inútil, não. Mas, calma, vamos dosar, vamos dosar como a gente lida com a rede social, quanto tempo a gente fica, o que a gente tem consumido. Seja que a gente tem que filtrar, talvez, algumas coisas. Esse é o meu convite, é isso que eu estou tentando fazer na minha vida a partir de agora. Então, a gente passa horas lendo sobre um conteúdo que pode ser que nunca nos afete. A gente passa horas vendo debates sobre temas que a gente nem tem conhecimento, um profundo conhecimento, um conhecimento, sabe, real sobre aquilo. E a gente passa horas vendo problemas que a gente não consegue solucionar. Esse é o ponto. E aí a gente se sente impotente. Então, será que... E aí ele faz essa pergunta. Será que tudo é responsabilidade de todos? Será que tudo é responsabilidade de todos? Tudo que acontece, sabe? Tem coisas que a gente pode... com a ajuda da rede social, a gente vai ter um impacto, sim, em alguns temas. Porém, tem outros que estão tão longe da nossa realidade, estão tão longe da gente, que os nossos braços, que os nossos meios não vão conseguir solucionar. E é aí que ele traz esse convite. A gente perde tempo, energia, tudo isso em coisas que a gente não vai conseguir solucionar. E a gente esquece de olhar para as coisas ao nosso redor que estão perto. Que estão aqui, ó, são os nossos vizinhos, a nossa comunidade, as pessoas da nossa família, que são pessoas que a gente pode ajudar de alguma maneira, que a gente pode ter uma ação que vá mudar significativamente essa situação. Então é esse também, né? A gente passa tanto tempo olhando as coisas que estão longe e a gente esquece daquilo que tá perto, daquilo que tá aqui, que me toca, no sentido de que eu poderia ajudar nisso, eu poderia ter uma ação que vai impactar nisso. E eu achei isso, e é muito real. Quantas vezes não fiz isso com temas que, cara, no final das contas eu não ia conseguir ajudar de alguma, sabe? Eu não ia ter impacto nenhum. E me consumiu, e me deu essa sensação de impotência, enquanto muitas vezes eu fechei os meus olhos para as coisas que estavam do meu lado. E não fiz nada. E eu poderia ter feito. E era possível que eu fizesse alguma coisa. E muitas vezes nisso, tudo, de eu olhar, enfim, para as coisas de longe, eu tô mais adicionando ruído, eu tô mais adicionando mais barulho, é mais uma voz, é mais uma opinião, é mais,
alguém falando alguma coisa ou que de fato ajudando. Então, em tempos que a gente tem tantas vozes, tantas opiniões, todo mundo, né? Olha, nesse momento, eu tenho voz, eu posso falar, qualquer um pode falar, qualquer um tem a sua, tem como se fosse um megafone, né? Que pode expressar sua opinião. Nesse lugar, será que a gente tá tendo sabedoria? Sabe? Não sei. São coisas que têm passado na minha cabeça. O intuito desse canal é justamente que eu possa transmitir aquilo que eu tenho pensado, tenho refletido e convidar as pessoas também pra refletir sobre esses temas que eu acho que podem mudar a nossa vida, podem mudar a maneira com que a gente vive, com que a gente vê o mundo, a vida, enfim, as pessoas também ao nosso redor. É isso. É esse meu convite. Que a gente possa ter sabedoria no momento em que a gente for escolher o que consumir, o volume daquilo que a gente tem consumido. Será que você é essa pessoa que come muito, que come rápido demais, como eu? Ou que come muitas vezes só aquilo que gosta? Então, esse é meu convite. E eu queria terminar, tem uma frase, mas eu não lembro exatamente a frase, eu anotei só um ponto, mas fala que a gente vive em momentos em que a gente tem mais informação e menos sabedoria, mais distração e menos calma. A gente tem menos reflexão, mais opinião. A gente tem mais discurso e menos pesquisa. E isso é uma verdade. Então, que a gente possa, cada vez que a gente vê alguma coisa no celular, que a gente pare, pense sobre aquilo, bloqueie o celular, reflete sobre esse tema, né? Vamos parar, vamos pensar um pouco, vamos acalmar, vamos tentar balancear um pouco essa loucura, sabe? É muito bom ser informado, ser bem informado, é muito bom. A tecnologia veio para ajudar, tem muitas coisas boas, mas a gente também tem que cuidar com as coisas que não sejam tão boas e buscar crescer em sabedoria, porque não tem como crescer em sabedoria no meio de tanta informação, de tanta voz, de tanta coisa, que a gente tá ficando mais doente do que, sabe? Então, mais uma vez, muita comida adoece o corpo, muita informação adoece a nossa alma. Que a gente possa refletir sobre isso, te convido a refletir sobre isso. Espero que tenha ficado claro. É um tema complexo, é difícil, é denso, mas eu acho que é muito importante, principalmente no momento em que a gente vive. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.